Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos dando início a mais um culto de honra ao Senhor, de adoração, de louvor, meditação na palavra, orações. Que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas e que possamos sentir bem de perto a comunhão com Ele, nosso Deus, e entre nós, ainda que a distância, mas desse amor fraternal que nos une. O saúdo com a gloriosa e maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da Igreja. Te convido a orar no nome santo do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pelo que tu és, graças te rendemos pelo muito que tens feito nas nossas vidas, graças te rendemos por mais essa rica oportunidade que nos concedes. E suplicamos de ti a tua bênção a todos nós que estamos participando desse culto. Cada lar, cada família, cada parentela representada, dá a tua bênção. Sê conosco, Senhor, capacita-nos e possamos sentir plena e total, absoluta comunhão contigo, entre nós que estamos participando desse culto. É o que eu te peço, sobretudo eu te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, e em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém e amém. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do maravilhoso Salmo de número 8. Salmo de número 8, cujo título diz: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de número 8, Salmo de Davi, diz a Bíblia assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que esse Deus maravilhoso e bondoso muito nos abençoe pela leitura da sua rica, santa, instrutiva e maravilhosa palavra. E é gostoso poder dizer: Senhor nosso. Ele é o nosso Senhor, o Deus presente nas nossas vidas, o Deus atuante nas nossas vidas, o Deus ao qual amamos, servimos e adoramos, cujo nome é admirável em toda a terra. Que cada vez mais, que a cada dia mais, o nome do Senhor possa ser mais e mais conhecido, divulgado, propagado, adorado, amado, exaltado e enaltecido em toda a face da terra. Louve a Deus conosco. Participe do culto com devoção, com reverência, louvando ao Deus do céu, único digno de toda honra, de todo louvor e de toda a glória. E que o Eterno continue grandemente abençoando a ti e a tua família. Assim seja. Amém.
paz do Senhor, irmãos. No Salmo 95, o título da palavra de Deus diz assim: o salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. E o Salmo 95 primeiro diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aqui o salmista está convidando a louvar o nome do Senhor. E eu quero deixar com você também este versículo. Eu quero te convidar a louvar o nome do Senhor conosco nesta noite. Vinde e adore a Deus conosco. verdadeiro e justo, o grande El Shaddai. Jesus, és a fonte da vida, Rei dos Reis soberano, e para sempre meu Senhor. Jesus, todo-poderoso, verdadeiro e justo, o grande El Shaddai.
irmãos. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida. Basta você crer, seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida. Basta você crer, seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs
na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite estamos dando continuidade a mais um culto de louvor ao Senhor. Tudo que acontecer e já aconteceu neste culto, seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós possamos desaparecer. E só o Senhor que é Deus, aparecer. Vamos todos participar deste culto para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus relatada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando eles falam dorme, fala da partida deste mundo, da morte mesmo, da morte. Para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diz-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo termina este capítulo dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ultimamente, nas vezes em que tivemos oportunidade aqui de falar da palavra de Deus, umas 3 ou 4 pregações, nós falamos da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para mim, eu acho que é a maior das pregações, a pregação atual da Igreja do Senhor Jesus. E nesta noite, nós iremos continuar falando sobre a volta de Jesus. Nas vezes anteriores, nós falamos sobre a volta de Jesus com as palavras do próprio Jesus Cristo relatando. Por exemplo, lá em João 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, disse Jesus, e ele vai vos preparar lugar, eu virei outra vez, aleluia. E esta é a base, mais uma vez, da mensagem desta noite. E eu virei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não é promessa de qualquer homem, não é promessa de apóstolos, não é promessa de profetas, é promessa do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz categoricamente, onde eu estiver, vós estareis vós também. Mas para que isso que aconteça, meu irmão e minha irmã, é necessário que o irmão, que a irmã, que o irmão Reinaldo permaneça até o fim. Conforme diz a palavra, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E como nós já tivemos oportunidade de falar em outras mensagens anteriores, a maior mensagem que a igreja
tem que pregar e deve pregar hoje é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que a igreja no Tatuapé constantemente tem pregado a vinda e a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a melhor realmente das mensagens. Jesus anuncia alguns sinais da sua volta, guerras, rumores de guerras, e o que nós estamos vendo hoje é o que está acontecendo, guerras e rumores de guerras por todos os lugares. Jesus também disse que a iniquidade e o pecado iria se multiplicar, e o que nós estamos vendo nos dias de hoje, o pecado se multiplicando a cada vez mais. Infelizmente, podemos dizer infelizmente, e muitas vezes o pecado entra até nas próprias igrejas, onde se prega Jesus Cristo como seu único e Salvador. Nós precisamos tomar cuidado, conforme diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meu irmão, é muito fácil ser cristão 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas ser fiel até a morte, muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque o nosso inimigo, o diabo, o nosso inimigo, anda, diz a Bíblia, anda em derredor, clamando realmente como leão, procurando a quem possa tragar. Mas nós precisamos ficar firmes com esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que prometeu, e quando ele promete, ele cumpre. Toda a palavra de Deus aqui se cumpre a cada dia, meu irmão e minha irmã. Ele prometeu que ele iria voltar para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para o céu, aquela igreja verdadeira, aquela igreja lavada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, vale a pena nós somos fiéis até a morte, conforme diz a palavra de Deus. E eu tenho dito algumas vezes aqui, se nós deixarmos de Jesus no último momento da nossa partida, nós perderemos a nossa salvação, meu irmão, meu irmão. Por isso que ele disse, e eu volto a repetir, ser fiel até a morte, e vós recebereis a coroa da vida. E muitas vezes não é fácil ser fiel até a morte. É fácil nós começarmos, muitas vezes é fácil nós chegarmos no meio do caminho, mas sermos fiéis até aquele momento em que nós iremos partir, dar contas dos nossos atos. A Jesus não é fácil, mas é possível porque a Bíblia diz claramente que é possível ser fiel até a morte. E volto a repetir o que falei no início. E os sinais estão aí da volta de nosso Senhor e Jesus Cristo. Quanta apostasia nós temos visto dentro e fora das igrejas chamadas evangélicas, meu irmão, minha irmã. Mas nós devemos deixar tudo de lado e só adorar e só glorificar o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, Deus. Esse Espírito Santo que um dia, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele entrou em nós, ele está dentro de nós, nos dirigindo. Mas para que isso aconteça, é muito importante, volto a repetir, nós somos fiéis até aquele dia glorioso, em que nós iremos partir para encontrar com Jesus, ou Jesus vier nos arrebatar, como é mais uma vez a mensagem desta noite, meu irmão e minha irmã. E volto a repetir, e não canso de repetir, que a maior mensagem dos dias de hoje é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos ser fiéis até a morte, até o fim, meu irmão, minha irmã, para um dia ganharmos aquela coroa lá no céu, aquela coroa que nos está preparado. Não está preparado, mas para que isso aconteça, não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Ser fiel, irmão e irmã. Não se envergonhe, porque como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder para todo aquele que nele
que nele crê. O Evangelho de Jesus é o poder para todo aquele que nele crê, como eu amo meu irmão, minha irmã, como eu amo poder falar de Jesus. É uma pena que eu perdi muito tempo no mundo, mas graças a Deus, um dia o Espírito Santo tocou em meu coração e eu comecei a seguir Jesus há mais de 60 anos, sempre gosto de repetir isso. Estou seguindo esse Jesus e não me arrependi um minuto. Eu me arrependi sim, não ter seguido esse Jesus antes, mas graças a Deus estou nos caminhos do Senhor e que eu possa ser fiel, continuar neste caminho até o fim da minha vida, aleluia, porque esse é o maior desejo, para que um dia receber a glória lá no céu, meu irmão e minha irmã. E Jesus continua com os sinais que o mundo, as tribulações iriam realmente acontecer. E nós temos visto quantas tribulações, nós temos visto como está este mundo, como está o nosso Brasil, a situação do nosso Brasil. Mas não desanime e também não confie em homem, porque a Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem. Nós temos que confiar só em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu pecado, meu irmão, pelo teu pecado, minha irmã. Mas ser fiel vale a pena. Muitas vezes enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, mas não podemos e não devemos desanimar, meu irmão e minha irmã, porque nós temos certeza que tem um que está conosco e ele disse que não nos abandonaria nunca. Agora o irmão também não deve abandonar ele, meu irmão. Não deve nunca abandonar ele, porque foi ele que morreu na cruz pelo meu pecado e pelo teu pecado. Diz a palavra de Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, foi o que Jesus falou em João 14, e a mensagem anterior falamos sobre isso. Há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou vos preparar lugar. Jesus veio aqui cumprir sua missão, subiu ao céu, onde ele está, e está nos preparando lugar, meu irmão e minha irmã, mas lugar para aqueles que forem fiéis até a morte, aqueles que forem fiéis até o fim. Muitas vezes repito as palavras porque eu gosto muito, meu irmão. Eu adoro muito essas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim, disse Jesus. E na casa de meu pai há muitas moradas. Meu irmão, confia que uma morada que está lá é sua. É só ser fiel até a morte, como disse Jesus. É só ser fiel realmente até a volta gloriosa dele, ou até a nossa partida. Meu irmão, minha irmã, nós estamos caminhando, nós estamos vivendo uma caminhada gloriosa, de rumo às mansões celestiais. Mas as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas não desanime, meu irmão, não desanime. Os sinais estão aí, volto a repetir, os sinais estão acontecendo. Que sinais são esses? As sinais da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vou falar isso, talvez nem falaria durante a pregação, mas eu vou falar. Daqui a uns meses, nós vamos, o cristão e mais o mundo inteiro vai sofrer uma luta tremenda, que é a tal dessa Copa do Mundo. Meu irmão, tome cuidado. Se o dia que vai haver jogo, vai haver culto na sua igreja, qual é a sua preferência? Qual é a sua preferência, Reinaldo? Qual é a sua preferência? Se no mesmo dia do jogo vai haver um culto na tua igreja, meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos deixar tudo para servir a Jesus. Que isso tudo aqui, como diz aquele corinho, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair. Ó Pai, segura na minha mão. É verdade, meu irmão. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui nesse mundo é ilusão. Mas, Pai, segura na minha mão.
Que Deus possa continuar nos abençoando grandemente. Agora nós vamos entrar no texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Como eu falei no começo da mensagem, todas as mensagens que nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos as próprias palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar das palavras do apóstolo Paulo, falando sobre a volta de Jesus. Paulo, que foi o maior, sem medo de errar, posso dizer que a palavra de Deus foi o maior dos apóstolos. Errou, teve falhas, se converteu depois de moço, mas foi ser fiel até a morte. Foi fiel até a morte, conforme diz a palavra de Deus. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eu tenho certeza que Paulo recebeu, vai receber, juntamente conosco, essa coroa da vida. Juntamente conosco, se nós formos que nem Paulo, não no seu ministério, que é impossível imitar Paulo no seu ministério. Apesar que ele, certa coisa, diz, sede meus imitadores. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo diz isso. Oh, que bom se nós pudéssemos imitar, se nós imitássemos realmente Paulo, uma partinha só, um pedacinho só da vida que foi o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo também andou nesse mundo, também perseguiu até Jesus Cristo, perseguiu, mas ele foi perdoado, ele se arrependeu, ele foi perdoado e é considerado um dos maiores, do tamanho maior dos apóstolos. Não andou com Jesus, não caminhou com Jesus nesta terra, mas serviu a Jesus enquanto esteve aqui, depois que aceitou ele como seu único Senhor e Salvador. Vamos ver o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O irmão e a irmã têm esperança. Qual é essa esperança? Essa esperança de sermos arrebatados se estivermos vivos e se nós já tivermos partido, irmos para a glória, juntamente com o apóstolo Paulo, com Jesus, estar lá com Jesus. Que esperança maravilhosa. O irmão tem essa esperança, tem essa confiança, precisamos ter, porque a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante que se nós formos fiéis até a morte, nós vamos receber a coroa da vida, meu irmão. Mas é necessário, é importante o irmão e irmão Reinaldo, ser fiel até a morte. Ah, mas eu vou ficar até um pouco antes de eu partir. Não adianta, tem que ser até a morte, meu irmão. Até aquele dia em que o Senhor te chamar, o Senhor me chamar. Vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Vinde bendito de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus foi preparar lugar para nós, meu irmão, para o irmão, para a irmã que é fiel, que deve ser fiel até o fim. E no versículo 14, Paulo continua, porque se cremos, Paulo falando, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o irmão crê isso aí, a palavra de Deus que nos garante. A palavra de Deus que nos garante. Esse Jesus que vive e reina eternamente para todo sempre. Ressuscitou. Assim também os que em Jesus dormem, quando ele fala a palavra que dorme, é a morte, falando sobre a morte. Porque o cristão, ele não morre, ele dorme no Senhor. Aleluia. Um dia nós iremos ressuscitar para estarmos para sempre com ele. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Que garantia que a palavra de Deus nos dá. Mas para que isso aconteça, vou repetir de novo, é preciso ser fiel até a morte. Se desanimar, se desistir, um pouco antes da morte, vai perder tudo, meu irmão, minha irmã. Ser fiel até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a nossa partida. Se queremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Aquele que morre em Cristo, Deus vai ressuscitá-lo e vamos estar morando para sempre com Ele. Vale a pena, não sou eu que falo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo, volto a repetir, disse o maior dos apóstolos, mas também foi um perseguidor do Evangelho, um perseguidor de Cristo, mas se arrependeu profundamente e foi e é considerado o maior dos apóstolos. Volto a repetir, não andou com Jesus Cristo aqui nesta terra, mas foi considerado o maior dos apóstolos até o dia de hoje. Meu irmão, foi fiel, depois que aceitou Jesus, foi fiel até a morte. No versículo 15 ele diz-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vier buscar aqueles lavados pelo sangue dele, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Não será antes dos que dormem. Os que dormem já estão recebendo a coroa da vida. Ah, meu irmão, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, Jesus descendo do céu. Já pensou, irmão, que espetáculo maravilhoso para o irmão e para a irmã que está firme nos caminhos do Senhor. Para o irmão Reinaldo, se ficar firme até o fim nos caminhos do Senhor, aquele alarido, a trombeta chamando, vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação, está preparado para nós, mas se nós formos fiéis, meu irmão, minha irmã, se nós formos fiéis a Jesus, fiéis à igreja na qual nós pertencemos, fiéis à obra do Senhor, dá um bom testemunho de um verdadeiro cristão, um cristão lavado pelo sangue de Jesus. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, Senhor, porque o mesmo Senhor, diz no versículo 16, estou lendo 1 Tessalonicenses 4,16, capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu. Aleluia. Ah, meu irmão, para um minutinho, pensa nessa imagem maravilhosa, Jesus descendo do céu. Aleluia. Essa cena espetacular. Mas para que o irmão participe dessa cena, precisa ser fiel. Fiel até a morte. Para ganhar a coroa da vida. Com alarido, trombetas e com voz de arcanjo, os anjos cantando, louvando o Senhor. E com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus! Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vale a pena morrer em Cristo, meu irmão, meu irmão. A vida aqui neste mundo é cheia de problemas, como eu falei no início, cheia de lutas, cheia de problemas, de dificuldades. Mas uma coisa eu peço para o irmão, para a irmã, para o irmão Reinaldo, não desanime, não desanime, não desanime que um dia Jesus vai voltar. Por isso que nós gostamos muito de pregar sobre a volta de Jesus. A igreja do Tatuapé, volto a repetir, prega sobre a volta de Jesus. As verdadeiras igrejas cristãs, deixa essas pregações hipócritas do lado e prega sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja que não prega a volta do Senhor, sai dela, meu irmão, sai dela. Procura uma que prega realmente a verdadeira volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor, está falando o apóstolo Paulo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Oh, meu irmão, já pensou, fica um minutinho pensando na trombeta de Deus, Deus tocando na trombeta. Vai, filho, vai buscar minha igreja, vai. Já pensou, meu irmão, que alegria, que gozo, meu irmão, minha irmã.
é para derramar lágrimas. Vai ser um dia glorioso, vai ser um dia triste para aqueles que não aceitaram Jesus, mas vai ser um dia glorioso para aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que verdadeiramente foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que perseveraram até o fim, não que começaram e pararam, mas que perseveraram e continuam perseverando até o fim. Vai ser um dia de alegria, de gozo, Senhor. Oh, Pai amado, que coisa maravilhosa. Mas nós precisamos ter essa certeza, eu insisto nessa palavra. Precisamos ter a certeza. Nós precisamos ler a palavra de Deus com o Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Precisamos ler e meditar. A palavra de Deus já não é um ler, a palavra de Deus se medita. A palavra de Deus se estuda, meu irmão. A palavra de Deus não se lê, se medita, se estuda ela. Meu irmão. Isso que Paulo está falando é uma grande verdade, meu irmão. Eu creio, meu irmão. E no versículo 17, Paulo continua, depois nós, porque ele falou nós aqui, porque ele estava vivo quando ele escreveu essa epístola e todos os seus livros. Paulo está vivo, por isso que ele escreve, pois nós, os que ficarmos vivos, porque ele acha que poderia estar vivo quando Jesus voltasse, mas ele partiu, foi para a glória e Jesus ainda não voltou. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai voltar. Não desanime, meu irmão. Não desanime, não está demorando, não. Ele vem no momento certo. Muitos hipócritas, muitos fingidos já marcaram até o dia que ele veio, que ele está para vir, mas ainda não aconteceu. Porque a Bíblia fala que ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Seremos arrebatados. Mas para que isso aconteça, sabe o que é necessário? Você ficar firme até o fim. Ser fiel até a morte. Aí você vai ser arrebatado se estiver aqui nesta terra. Irmão Reinaldo, você vai ser arrebatado se ainda estiver aqui nesta terra. E nós pode ser que já fomos para a glória encontrar com Jesus. Que coisa maravilhosa. Como eu amo esse Jesus. Como eu amo esse Jesus. Como eu amo Jesus Cristo. Porque Ele é meu Salvador, Ele é o teu Salvador. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, todos que serão arrebatados, nas nuvens. Que cena maravilhosa. É verdadeira, porque a Bíblia que está falando. Não sou eu só que está falando, a Bíblia está falando. Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. Por isso que diz a palavra, examinar as Escrituras, porque vós têm que cuidar, ter nela a vida eterna de Jesus. E são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Não lê as Escrituras, examinai, estudai as Escrituras, meu irmão, minha irmã. Às vezes, em vez de ler outras coisas sem nexo, sem sentido, mas procura ler a palavra de Deus. Não passe um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Todos os dias pela manhã fazemos o nosso testemunho, o nosso culto, eu faço o nosso culto doméstico. A Ruth faz o seu culto doméstico. E depois do almoço, à tarde, nós fazemos, nós dois, o nosso culto doméstico. E qual é o que nós fazemos no nosso culto doméstico? Lemos a palavra de Deus, oramos ao Senhor e glorificamos o nome dele. Isso todos os dias, desde quando nós casamos, há mais de 60 anos, meu irmão, minha irmã. Que vale a pena conversar com Jesus. Vale a pena ler a sua palavra. E Paulo continua, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre. Não é um dia, 2, 10 anos, 50 anos, sempre com o Senhor. Vale a pena estar sempre com o Senhor? Não vale, irmão. Vale a pena estar na glória. Sair deste mundo de tanta coisa errada, sair desse mundo de tanto pecado, tanta coisa que desagrada a Deus. Mas enquanto estiver aqui, irmão e irmã, eu vou terminar para
falar essas palavras para o irmão e para mim. Enquanto estivermos aqui, vamos dar um bom testemunho de cristão. Vamos falar de Jesus a outras vidas que não conhecem ou ainda não receberam Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Vale a pena. E Paulo completa, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não vou ficar 1 ano, 100 anos, 200 anos. Vamos ficar para sempre com o Senhor. Mas para que isso aconteça, eu vou repetir as palavras. Ser fiel até a morte. Não esqueça, ser fiel até a morte. Não desanime das lutas, não desanime dos problemas, não desanime das dificuldades. E Paulo termina dizendo, portanto, consolai-vos uns com os outros com esta palavra. Tessalonicenses, moradores de Tessalonicenses, e hoje moradores do Tatuapé, moradores de São Paulo, moradores do Brasil, se contentam com estas palavras. Receba esta palavra e aceita essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo que aconteceu neste culto, para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Isso Ele é digno de louvor. Aleluia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me a Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca faltará.
insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor. Deus está presente. Isso é sempre motivo de nossa gratidão, de nossa devoção, de nossa adoração. E a esse Deus maravilhoso agradecemos por mais essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de adorá-lo, de cultuá-lo. E convido a Ti, nessa parte final do culto, a uma vez mais orar, invocar o Senhor em oração, no nome santo de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e nosso Pai, com o coração grato a Ti, pela Tua presença, pela Tua companhia, pelo que Tu és, por mais este culto, por cada vida que conosco participa, com o coração grato a Ti, chegamos uma vez mais na Tua presença em oração, sempre no nome de Jesus. Invocando, Senhor, nesse momento, a Tua bênção a cada um que participou deste culto, dando paz, dando saúde, dando vitórias, dando grandes bênçãos, capacitando, Senhor, dando o desejo de melhor e mais te servir, te amar e te adorar. Dá a Tua bênção e nós te agradecemos. Suplicamos e agradecemos. Também invoco a Tua bênção. Aqueles que estão, Senhor, em situações difíceis, em lugares difíceis e tenebrosos. Dá a Tua bênção, dá a Tua paz, dá saúde, dá alegria, dá vitória, transforma, regenera, Senhor. Opera grandemente pelo Teu poder e pela Tua graça. Opera maravilhas para a glória do Teu nome. É o que nós suplicamos, sobretudo te agradecemos, crendo em Ti, confiando em Ti, sempre no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo o sempre. Amém. Assim seja. Engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória está lá em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A esse Deus maravilhoso e que é por mim, por ti, por cada um de nós, nós louvamos e adoramos. Agradeço a ti a tua participação conosco em mais este culto ao Senhor, o nosso Deus. E convido a ti e tua família a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo, no Tatuapé. Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo, sempre com a permissão do eterno Deus. Domingo, 7 horas da noite. Culto de adoração a Deus, com explanação da palavra, ministração da palavra, com adoração, com louvores, com orações, comunhão. Domingo, 7 da noite, participe conosco. Também terça-feira, 8 horas da manhã, momentos maravilhosos de oração, ministração da palavra, louvor, comunhão, adoração. Terça, 8 horas da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7:30 da noite. Agradeço uma vez mais a ti, tua participação, e desejo a ti e toda a tua família um grande e forte abraço e as bênçãos do Eterno. Que Ele possa suprir as suas necessidades, solucionar os problemas, curar as enfermidades e dar a ti um desejo cada vez maior de louvar, adorar e servir ao Senhor, o nosso Deus. Permitindo o Senhor, até uma próxima oportunidade. Fique na gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Assim seja. Amém.